Olá, amigos. Eu sou Lamar Oliver e tenho o privilégio de servir como secretário de petições da Conferência Geral da Igreja Metodista Global. Bem-vindos ao processo de submissão de petições que está sendo utilizado para a nossa Conferência Geral de 2026. Embora tenhamos fornecido instruções detalhadas e um formulário em PDF na página inicial das petições, assim como um fluxograma apresentando uma visão geral do processo de submissão de petições, estamos oferecendo este passo a passo detalhado para aqueles que possam se beneficiar de ver o processo de submissão de petições sendo realizado do início ao fim. Este vídeo é direcionado especificamente para aqueles que estão submetendo uma petição em nome de uma conferência anual. Se esta submissão for em nome de um indivíduo ou de um órgão oficial da Igreja que não seja a sessão plenária de uma conferência anual, na página de petições do site da Conferência Geral, há links para vídeos semelhantes a este que abordam essas situações específicas. Ao acessarmos o formulário de submissão de petições, há um ponto fundamental a ser lembrado. Não há como o usuário salvar o progresso uma vez que o formulário é iniciado. Portanto, certifique-se de ter todas as informações necessárias para sua petição prontas antes de começar este processo. Uma lista de verificação está disponível como parte dos recursos em PDF na página de petições. Recomendamos fortemente que você complete essa lista de verificação antes de iniciar o processo de submissão. Antes de inserir qualquer dado, os peticionários encontrarão links para 4 documentos essenciais na seção de informações de contexto e documentos. O Plano de Organização e Aliança para a Nossa Vida em Comunhão, a visão geral do processo de petição, o livro de doutrinas e disciplina e as práticas e procedimentos judiciais. Os usuários devem confirmar que baixaram e leram o Plano de Organização e Aliança e a visão geral do processo de petição para prosseguir com este processo de submissão de petição. Para ajudar a minimizar confusões, observe 3 lembretes importantes. Primeiro, categorias de petições. Segundo, os requisitos de filiação à GMC. E terceiro, a explicação de que as petições devem ser enviadas por meio deste portal. Não importa se a pessoa está enviando uma petição como indivíduo, em nome de um grupo ou de uma conferência anual. O peticionário é obrigado a fornecer as seguintes informações: nome e sobrenome, endereço de e-mail e número de telefone, que vemos no topo da próxima página. Agora, observe que para economizar tempo, eu já preenchi a parte superior desta página. Os usuários devem selecionar seu país no menu suspenso e também seu estado, província ou região. Por favor, note que a caixa de seleção de país válido é marcada automaticamente. Ela serve como uma verificação interna das informações acima. Você não precisa fazer nada com essa caixa. O endereço para a correspondência segue o formato padrão utilizado em coletas de dados online. Para economizar tempo, já preenchi essas informações aqui. E como o peticionário está enviando em nome de uma conferência anual, por favor, certifique-se de que o botão Conferência Anual esteja selecionado em tipo de remetente. Após selecionar de qual conferência anual esta petição está vindo, o peticionário precisará escolher seu cargo no menu suspenso apropriado. Uma observação rápida. Durante todo esse processo, menus suspensos como este são preenchidos a partir do banco de dados oficial da nossa denominação. Portanto, todas as conferências estão listadas aqui. Se por algum motivo nenhuma conferência não estiver listada aqui, por favor, me envie um e-mail para petitions@globalmethodist.org. Agora, uma vez que todas as informações necessárias sobre o grupo tenham sido inseridas, o peticionário deve indicar a data em que a conferência anual aprovou a petição apresentada em seu nome.
Para verificar a ação da conferência, o peticionário deve fazer o upload da ata da reunião em que essa decisão foi tomada ou fornecer uma carta assinada pelo superintendente e pelo secretário da conferência, afirmando que o grupo realmente tomou a decisão de enviar esta petição à Conferência Geral. A redação exata da petição deve estar incluída na ata ou na carta apresentada. Ao clicar no botão Próximo, após concluir esta sessão, a página da petição aparecerá. Se esta petição diz respeito ao livro de doutrinas e disciplina ou às práticas e procedimentos judiciais, escolha uma opção no menu de tipo de modificação de parágrafo. Para petições que tratam da modificação de um parágrafo atual em qualquer um dos documentos, selecione qual parágrafo a petição aborda e o subparágrafo, se aplicável. As petições que buscam adicionar um novo parágrafo a qualquer um dos documentos devem indicar a qual seção do documento essa petição se refere. Caso esta petição seja uma resolução para consideração, após selecionar resolução, o peticionário irá diretamente para o título da petição. Um conselho sobre a escolha do título da petição. Antes de iniciar o processo de envio da petição, por favor, escolha o título da petição. Depois de escolher o título, selecione de 3 a 4 amigos para lerem a petição e então avalie se o título funciona. Um título forte e eficaz faz toda a diferença para ajudar os delegados e a comunidade GMC em geral. Uma mudança para 2026 é que a capacidade de justificativa foi aumentada em 50%. Os peticionários têm um máximo de 750 caracteres para expor a justificativa de sua petição. Com relação à justificativa, observe que qualquer justificativa listada no texto da petição será removida. Falaremos mais sobre isso quando chegarmos à próxima seção deste formulário. O limite de 750 caracteres é absoluto. Os peticionários são incentivados a dedicar tempo para elaborar sua justificativa e aproveitar ao máximo a seção de justificativa. Elimine todos os enfeites desnecessários e vá direto ao ponto do porquê. Avançando para o texto da petição, preste muita atenção às instruções listadas aqui. Há orientações específicas para guiar o processo. Essas orientações são fundamentais porque todas as petições devem ser enviadas usando este formulário online. Não há opções para upload de arquivos. Vamos ver como inserir petições, tanto como modificação de um parágrafo existente, quanto por meio do envio de uma petição que adiciona um novo parágrafo. Vamos começar com uma petição que modifica um parágrafo atual no livro de doutrinas e disciplina. Para fins deste treinamento, usarei uma petição que estarei submetendo e que modifica um parágrafo existente, o 706.1. Após selecionar o tipo correto de petição e de modificação de parágrafo, eu então seleciono o BDD apropriado, o parágrafo e o subparágrafo correspondentes. Com relação à justificativa, em vez de lidar com os considerandos e outros termos que muitos associam a petições e resoluções, optei por escrever minha justificativa em 2 frases. Uma que identifica a situação atual e uma solução específica. A segunda frase explica o resultado pretendido da petição em questão e o motivo por trás dessa mudança recomendada. Também é exibida a contagem de caracteres. Estou com pouco mais de 450 caracteres, bem abaixo do máximo de 750. Ter seu texto pronto para colar de outro aplicativo será extremamente útil aqui. Com a justificativa concluída, vamos para o corpo da petição. Assim como fiz com a justificativa desta petição, já preparei minhas modificações. E em outro aplicativo para que eu possa copiar e colar. Para aqueles que estão usando a caixa de texto para redigir sua petição, aqui está um passo a passo mais detalhado.
Como esta é uma petição de modificação de parágrafo, começo abrindo o PDF do atual livro de Doutrinas e Disciplina, que está vinculado na seção acima da caixa de entrada de texto da petição. Vou selecionar, copiar e colar o subparágrafo que desejo modificar na caixa de texto. Vale ressaltar que não vou entrar nos detalhes técnicos de copiar e colar, pois o sistema de cada um pode estar configurado de forma diferente do meu. Neste caso, vejo que o texto não foi colado por parágrafo, mas por linha. Vou corrigir isso facilmente aqui mesmo. Como estou buscando excluir esta parte do parágrafo, vou destacar a parte do parágrafo que quero deletar e, em seguida, vou ao menu Formatar e seleciono Taxado. Uma dica útil a se considerar é que, depois de usar o comando taxado, volte ao menu Formatar e desmarque o comando taxado. Assim, isso não afeta nenhum texto que você adicionar depois. Antes de iniciar o processo de envio da petição, eu já tinha o texto da minha petição pronto em outro aplicativo, assim posso simplesmente copiar e colar esse texto na caixa de entrada aqui. O peticionário deve sublinhar qualquer novo texto proposto, então preciso ir e sublinhar o texto que acabei de adicionar. Assim como o taxado, isso é feito pelo menu de formatação. Além disso, suponha que uma petição seja para excluir um parágrafo inteiro do livro de Doutrinas e Disciplina. Nesse caso, você pode simplesmente copiar e colar o parágrafo na caixa de texto e depois riscar tudo usando o menu de formatação. Agora, antes de irmos para a próxima página, vamos também dar uma olhada nesta página, sob a ótica de enviar uma petição, para adicionar um novo parágrafo ao livro de Desperate. Uma observação. Se alguém quiser adicionar um novo subparágrafo a um parágrafo já existente, deve escolher o tipo de modificação alterar parágrafo existente e não o tipo de modificação adicionar novo parágrafo. Agora, para fins deste exemplo, digamos que eu queira adicionar um novo parágrafo entre o parágrafo 706 e o 707 atuais. Depois que seleciono Adicionar novo no menu de tipo de modificação de parágrafo, é apresentada uma lista das seções do livro de Doutrinas e Disciplinas. Como o parágrafo que quero adicionar está na faixa dos 700, eu selecionaria a seção 7, Conferências. E como eu não tenho nada para acrescentar ao livro de Doutrinas e Disciplina, vou me divertir um pouco aqui. Lembrando o conselho que dei anteriormente sobre como intitular uma petição, quero optar por algo bem direto aqui. Adicionando um parágrafo apenas para adicionar um parágrafo. Aviso, não tenham ideias, amigos. Isso é apenas para fins ilustrativos. Além disso, seguindo o conselho anterior, apresentei minha justificativa em duas frases. Uma declara a situação atual. A segunda apresenta a solução que esta petição oferece e o motivo por trás dela. Vou simplesmente colar o corpo da petição na caixa de texto e então estarei pronto para continuar o processo. Por fim, vamos dar uma olhada em como submeter uma petição que não trata de Jurássico. Qualquer coisa no livro de Doutrinas e Disciplina ou Prática e Procedimentos Judiciais, uma resolução. Resoluções são itens não disciplinares considerados pela Conferência Geral. Detalhes sobre resoluções podem ser encontrados nos parágrafos 208.13 e 703.1 do Livro de Doutrinas e Disciplina. Todas as resoluções que não fazem parte do nosso testemunho social ou da lei da Igreja permanecerão em vigor apenas até a próxima Conferência Geral, quando poderão ou não ser revisadas ou reaprovadas. O título desta petição é um apelo à perfeição cristã e às práticas nas mídias sociais. Assim como nos outros tipos de petição, a justificativa para uma resolução é limitada a 750 caracteres. Uma dica que eu daria aqui é estar atento ao fato de que, por definição, segundo a lei da Igreja, as resoluções não são permanentes.
mas são válidas apenas até a convocação da próxima Conferência Geral. Da mesma forma, preparei o texto da minha resolução anteriormente e vou colá-lo na caixa de texto da petição. Como se trata de uma resolução, não é necessário formatar o texto com tachados ou sublinhados. Lembre-se, as resoluções só são válidas até a próxima Conferência Geral ser convocada. Portanto, atualmente não existem resoluções vigentes que possam ser modificadas por adição ou subtração. Independentemente do tipo de petição, depois que o texto da petição for inserido, antes de clicar no botão Próximo, quero encorajá-lo fortemente, quero aconselhá-lo enfaticamente a reservar um momento para revisar tudo nesta página. Tudo! E isso ficará evidente no topo da próxima página. Você está pronto para continuar? Clique no botão Próximo. Lembra do que eu aconselhei fortemente de ler tudo antes de clicar em Próximo? Bem, antes que o botão de enviar seja pressionado, o peticionário é obrigado a verificar se revisou as páginas anteriores e deve certificar que as informações estão corretas. Essa etapa é essencial porque não nos responsabilizamos por quaisquer erros cometidos no processo de envio. E uma vez que o peticionário tenha concluído essa etapa obrigatória, tudo o que resta é assinar a petição eletronicamente. Mouse e teclado tela sensível ao toque. Seja como for que você queira fazer, e para inserir a data de envio, a próxima página confirmará que o envio foi recebido. Observe também que há um link para baixar um PDF de toda a submissão. Recomendamos fortemente que os usuários baixem esse PDF. O peticionário também receberá uma cópia por e-mail confirmando o envio. É isso, pessoal. Obrigado por dedicar seu tempo para acompanhar este tutorial. Caso surja alguma dúvida sobre qualquer aspecto do processo de petição, fique à vontade para me enviar um e-mail em petitions@globalmethodist.org. Cuidem-se, meus amigos. Que Deus esteja com vocês agora e sempre, e que vocês estejam com Deus agora e sempre.